Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, de momento que eu estou vivendo, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E uma situação está me incomodando bastante, eu gosto muito de poder compartilhar os sentimentos que eu tenho. Meus vídeos não são motivacionais, meus vídeos são inspiracionais. Eu gosto de inspirar pessoas através do meu próprio exemplo, eu gosto de inspirar pessoas através daquilo que a gente vai descobrindo e do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Se nós analisarmos de alguns anos para cá, tem surgido na mídia, tem surgido nas redes sociais, nos grupos, os falsos profetas. São aquelas pessoas que falam de fatos que nunca acontecem, são aquelas pessoas que mentem, são aquelas pessoas que usam o nome do grande Criador do Universo como se eles tivessem intimidade com o grande Criador do Universo. E eu percebo uma coisa, a gente hoje vai em algumas redes sociais e a gente sempre observa alguém falando que vai acontecer isso, alguém falando que Deus mandou eu dizer que daqui a 72 horas, que daqui a 48 horas vai acontecer determinada situação na sua vida, e Deus mandou, Deus mandou. Caramba, eu percebo o seguinte, que isso não acontece. Por quê? Porque essas pessoas não têm intimidade, essas pessoas não têm compromisso com o grande Criador do Universo, essas pessoas elas tomam a todo momento o santo nome de Deus em vão. Uma coisa que até em outras religiões, em outros países, isso é uma abominação, isso é blasfêmia. Porque um exemplo, essas pessoas dizem que determinadas coisas vão acontecer com a cara mais lavada do mundo, e essa coisa não acontece, e essas pessoas não são responsabilizadas por isso. Por quê? Nós vivemos em um país hoje, um país que é laico, e esse laicismo ele permite que as pessoas utilizem as religiões, utilizem o nome do grande Criador do Universo para os seus próprios fins pessoais, para alcançar os seus objetivos. E o que a gente percebe hoje nas redes sociais é as pessoas utilizando de todas as artimanhas, utilizando de todos os métodos, simplesmente para obterem seguidores, para ganharem likes, para se transformarem em pessoas famosas. E tudo isso é muito perigoso porque essas pessoas elas estão mexendo com o emocional, elas estão mexendo com o espiritual de outras pessoas. De repente você está em uma situação espiritual muito frágil, você está emocionalmente arrebentado, e aí você vai rolando lá as redes sociais, e aí você obtém uma mensagem que Deus manda te dizer que essa situação que você está passando hoje, Ele vai resolver amanhã, que amanhã você vai receber um Pix. Até essa piada tem, caramba! Isso é muito grotesco, isso é até atitude de um marginal. Parece os golpistas que estão na cadeia que ligam para você. Você ouvir pessoas que se dizem serem profetas, que se dizem ser pessoas usadas por Deus, dizer que amanhã você vai receber um Pix de 11 mil reais. Eles são tão cínicos que eles dão valor. Eu quero falar diretamente para essas pessoas, vocês são vendilhões da palavra do Senhor. Essas pessoas não merecem nenhuma credibilidade. Por quê? Eu ouço lá nos comentários as pessoas falarem amém, as pessoas dar glória a Deus lá no comentário. Tudo bem, as pessoas são enganadas pela sua falta de conhecimento, porque eu nunca vi ninguém chegar no outro dia lá nessas postagens e falar, olha, o Pix de 11 mil reais que o fulano de tal prometeu entrou na minha conta. O milagre que essa pessoa disse que ia acontecer, aconteceu. O que acontece no mundo hoje é o seguinte, as pessoas hoje elas vivem tão fragilizadas, as pessoas hoje elas vivem tão distantes, tão desconectadas do grande Criador do Universo, que elas precisam de qualquer alento, elas precisam de qualquer mensagem que as faça se sentirem melhor. E aí o que é que acontece? Aí vem os enganadores, vem aqueles que falam que vai acontecer um milagre na sua vida. Essas pessoas não têm poder nem autoridade para realizar milagres nas suas próprias vidas, porque a vida dessas pessoas, na maioria, se você for olhar, elas não têm sonhos realizados, elas não têm conquistas, mas simplesmente elas querem seguidores. Então é um absurdo tudo isso que está acontecendo no Brasil. A gente percebe que a religião no Brasil está sendo tratada nada mais, nada menos do que como um mercado, como algo mercadológico,
para alguns se completarem, alguns obterem dinheiro, assim como é a política, é a religião. A maior farsa que existe no Brasil é a religião e a política. Eu fiquei bastante assustado quando eu fui estudar sobre algumas coisas que acontecem num país de nome Vaticano. Eu fico assustado quando eu fui durante alguns anos católico e quando eu estudo lá nos tempos antigos o que a Igreja Católica praticou, as atrocidades que o catolicismo praticou em nome de Deus, a abominação que eles praticavam em nome de Deus, as arbitrariedades que eles cometeram em nome de Deus e ainda cometem. Porque se a gente analisar hoje o que acontece no mundo, é o seguinte: existe um Papa, existe alguém, o Papa manda no bispo, o bispo manda no padre e o padre manda nos fiéis. Ou seja, um rebanho que é comandado, que é dominado, que é manipulado, e nós estamos aí em uma verdadeira transe. Nós estamos em transe, uma transe coletiva. Por quê? O rebanho vai seguindo o primeiro, que o primeiro geralmente é o último e o último é o primeiro. Mas acima do Papa tem alguém que comanda lá aquilo tudo, e as pessoas não sabem disso porque as pessoas não estudam, as pessoas não buscam conhecimento, as pessoas não buscam evoluir, não buscam se libertar. E quando eu falo aqui, eu não falo de religião, porque também existe em outros setores pessoas que são totalmente mercenárias. Então o que é que acontece? São pegos líderes em cada religião, ok? E esses líderes, eles trabalham a serviço de uma ordem que na verdade eles querem simplesmente obter lucro, não é a libertação das pessoas. Porque se todas as pessoas que buscam uma religião e que estão em uma religião, se essas pessoas estivessem buscando verdadeiramente um encontro com o grande Criador do Universo, nós viveríamos em um mundo totalmente melhor. Mas significa o seguinte: vocês não estão tendo uma conexão com o grande Criador do Universo, vocês não estão conectados ao grande Eu Sou, e vocês não cumprem o propósito que o grande Criador do Universo designou para que nós viéssemos cumprir aqui nessa terra. Porque se assim o fosse, nós teríamos saúde, nós teríamos paz, nós teríamos vida. Eu fiquei abismado quando eu descobri, através de pesquisa e vídeos no YouTube, ainda bem que hoje existe meios para que a gente possa descobrir sobre coisas que antes eram ocultadas diante do véu da escuridão e da sombra. Caramba, vários livros foram retirados, removidos por um imperador, se eu não me engano, Alexandre. Ele removeu alguns livros bíblicos. Por quê? Ele percebeu se aqueles livros fossem anexados à história da Bíblia, as pessoas seriam libertas. Então ele queria simplesmente que as pessoas lessem, que as pessoas tivessem conhecimento daquilo que seria favorável para que ele pudesse reinar com tranquilidade, sem as pessoas descobrirem o seguinte: que ninguém precisa ir a uma igreja, que ninguém precisa ir a um templo. O homem precisa descobrir que você não precisa de um pastor, você não precisa de um pai de santo, você não precisa de um líder religioso, porque o maior líder de todos os tempos, ele já deu a vida por nós, ele já foi crucificado na cruz, e todo o poder que emana dos céus e da terra habita dentro de você, que é a semente divina do grande Criador do Universo, do Eu Sou, do Todo-Poderoso. E os imperadores naquele tempo, eles sabiam que se eles permitissem livros como o livro de Enoque, né, o manuscrito de Isaías, do Mar Morto que está perdido, e tudo isso está dentro de um porão no Vaticano, escondido, porque o Vaticano não quer liberar esse segredo. Então os bispos, os padres, os papas, alguns pastores, a maioria dos líderes religiosos que servem a uma ordem mundial, que servem as famílias mais ricas do planeta, eles querem simplesmente o seguinte: manipular a população através do marketing, através da mídia, através de uma podridão, de uma Rede Globo da vida, através dos canais de TV, porque eu basicamente há mais de 3 anos que eu não assisto mais televisão, mas infelizmente eu sou obrigado a ouvir às vezes alguma coisa que a televisão noticia, porque meus pais são de idade e ficam assistindo televisão. Então meus vídeos não são motivacionais, meus vídeos são inspiracionais. Eu sei que às vezes eu gravo vídeo, as pessoas vão imaginar: caramba, por que ele gravou esse vídeo aqui? Eu pedi inspiração ao grande Criador do Universo hoje pela manhã, deitei com isso me incomodando, gravei um vídeo ontem, postei. E aí às vezes a gente sabe que esses vídeos não vão ter muito alcance porque o algoritmo não vai entregar para vocês. Mas o que importa é que uma pessoa tenha acesso a esse vídeo, que essas pessoas busquem informação, busquem pesquisar sobre Bilderberg, Rockefeller, Stuart,
busque pesquisar o que é que acontece nas reuniões dos grandes líderes de Estado, busque pesquisar quem foi que elegeu John Biden nos Estados Unidos, busquem o segredo, busquem pesquisar quem foi que elegeu o Lula aqui no Brasil, que vocês vão ter uma grande surpresa quando vocês perceberem que tudo faz parte de um grande esquema a nível mundial e que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é planejado. O carnaval vem aí, ok? A galera vai viver o carnaval. Já tem um vírus já preparado no Reino Unido para ser lançado. Então o sistema é como Bob Marley morreu e falou, o sistema ele produz a doença e depois ele tenta vender a cura. E ele vende, porque ele produz a doença e vende o remédio. Nada é mais lucrativo do que isso. E aí nós estamos vivendo agora no Brasil o caos, desemprego, fechamento de empresa, o pessoal fazendo protesto, mototaxista querendo regulamentação. Pela primeira vez na minha vida eu vi alguém fazendo greve porque quer trabalhar, né? Quando um presidente que está no poder é um presidente que nunca gostou de trabalhar. E o pessoal hoje faz greve querendo trabalhar. E esse presidente não regulamenta o 99, não regulamenta os mototaxistas que fazem entrega no iFood. E nós estamos vivendo um caos. Sabe por que esse caos está aí? Tudo é planejado, tudo é orquestrado. A Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo. E hoje os venezuelanos vivem na miséria, inclusive muitos são mandados para cá, para o Brasil. Então tudo que está acontecendo faz parte de uma grande ordem, de uma grande organização. E aí é o seguinte, não adianta reclamar, adianta o seguinte, você perceber a verdadeira realidade. Quando você estudar para você obter a verdade, o que existe por detrás do véu de várias sociedades secretas, que hoje eu estudo há mais de 20 anos, sociedade secreta, clubes secretos, sociedades realmente que são fechadas, e que a gente consegue descobrir algumas coisas que impulsionam a vida humana e que regulam a vida humana. Tudo é dominado, ok? Existe reunião uma vez no ano que domina tudo, que fala tudo que vai acontecer. E, infelizmente, quando você não tem acesso a essas informações, você fica vivendo como se você fosse um passarinho. Mas, na verdade, todos nós estamos aprisionados em uma gaiola emocional, onde a cada dia a liberdade de expressão ela vai ser censurada, a cada dia a gente vai ser impedido de andar, de fazer e de pensar, porque o sistema ele odeia um pobre pensador e ele ama um rico idiota, porque o rico idiota ele vai trabalhar ainda mais para alimentar a roda do sistema, que é a corrida dos atos. E talvez um pobre que tenha a mente aberta, ele vai lutar contra o sistema, e o sistema quer que a gente seja a favor dele, ok? O sistema não gosta que você lute contra ele. Por quê? Porque as pessoas vão ser livres, e quando você é livre, você não precisa trabalhar para ninguém, você não precisa trabalhar para o sistema, você vai viver para você. Então pega esse código e abraça para a vida, busca o conhecimento e o conhecimento vai te libertar. Valeu, sucesso sempre, uau!